Se eu te dissesse que a Bíblia que você tem nas suas mãos hoje passou por milhares de cópias, erros aparentes e ainda assim permanece confiável, isso abalaria sua fé ou fortaleceria? Porque essa é uma pergunta que muita gente evita, mas que precisa ser feita. A maioria das pessoas simplesmente abre a Bíblia e lê, sem nunca parar para pensar em uma questão fundamental: como esse texto chegou até nós? Quem copiou? Quantas vezes foi copiado? Será que algo se perdeu no caminho? E aqui está o ponto: a fé cristã não nasce da ignorância dessas perguntas, ela sobrevive a cada uma delas. Agora, antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidinho aqui. Você ainda não me conhece, o meu nome é Tailan, esse daqui é o canal Teologos, e seja muito bem-vindo a esse espaço. Nós falamos sobre fé, sobre espiritualidade, então já aproveita esse começo de vídeo e se inscreve no canal, porque esse é o primeiro vídeo, a primeira parte de uma série que nós estaremos iniciando aqui no canal, que nós vamos entender um pouco e espero que de forma muito honesta e profunda como realmente a Bíblia funciona. Agora sim, vamos continuar. Quando nós falamos sobre a transmissão da Bíblia, nós estamos falando de um processo histórico extremamente complexo. Antes da invenção da imprensa de Gutenberg, cada cópia das escrituras eram feitas à mão. Isso significa que por séculos homens dedicaram suas vidas a copiar letra por letra, palavra por palavra, linha por linha, do que hoje nós temos como a Bíblia Sagrada. Mas aqui surge uma tensão muito inevitável. Seres humanos erram, e sim, erros aconteceram. Às vezes um escriba pulava uma linha, outras vezes repetia uma palavra, em alguns casos tentava corrigir o texto porque achava que havia algo estranho ali. Então, a pergunta surge com muita força: se houve erros, como nós podemos confiar? Imagina o seguinte: você está ali na escola, ensino médio, fundamental, a professora passa aquele monte de texto para você copiar e por vezes você, às vezes, acabava errando uma palavra ou outra, você passava o corretivo, corrigia, algumas vezes você nem percebia aquilo. A mesma coisa acontecia com a Bíblia nos primeiros séculos. Alguns desses escribas, eles cometeram alguns erros e hoje nós podemos ainda assim, apesar desses erros, dizer que a Bíblia ela é confiável. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Existe uma área chamada crítica textual. Ela não é inimiga da fé, muito pelo contrário, ela é uma ferramenta que ajuda a reconstruir com altíssimo grau de precisão aquilo que foi originalmente escrito. Hoje, por exemplo, nós temos milhares de manuscritos do Novo Testamento, não são poucos, são milhares. E quando você compara esses manuscritos, você consegue identificar onde existem variações e, mais importante, qual leitura é mais provável de ser a original. Isso é feito através dos critérios históricos, linguísticos e comparações. Por isso é necessário pessoas especialistas para trazer essas informações para a gente, para que um grupo de pesquisadores geralmente fazem o trabalho tão importante de traduzir a palavra de Deus. Ou seja, nós não estamos no escuro, estamos lidando com evidências. E isso é algo impressionante. Nenhum outro livro da antiguidade possui uma base textual tão bem preservada quanto a Bíblia. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Mesmo com essas variações textuais, nenhuma doutrina central da fé cristã foi afetada. A divindade de Cristo permanece, a ressurreição ela permanece, a salvação pela graça ela permanece. Como o próprio estudioso do Novo Testamento, Bruce Metzger, afirmou:
as variantes textuais não afetam nenhuma doutrina essencial da fé cristã. Isso muda completamente a perspectiva, porque o problema não é mais será que podemos confiar, mas por que ela é tão confiável, porque há uma alta confiabilidade na palavra de Deus. Por que a Bíblia é tão confiável, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tantas cópias, mesmo depois de erros aparentes? Por que ela é tão confiável? Agora você pode, talvez, esteja pensando, mas por que Deus permitiria esse processo? Por que não preservar o texto da forma perfeita, sem nenhuma variação? E aqui nós entramos em uma reflexão muito interessante. Deus, ele não apenas se revela, ele se revela dentro da história. Assim como Cristo não veio como ser abstratos, mas assumiu carne, o tempo, cultura, a palavra escrita também atravessou toda a história. Isso não significa diminuir a inspiração divina, isso mostra a forma como Deus age, através de meios humanos, sem perder sua soberania. Como disse Agostinho, Deus é tão poderoso que pode usar mesmo as limitações humanas para cumprir os seus propósitos. E isso muda tudo, porque a nossa fé não está baseada em um texto mágico que caiu do céu, mas em uma revelação que entrou na história, foi preservada na história e pode ser examinada na história. Agora nós vamos trazer isso para a própria Bíblia. Acompanha comigo Lucas capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: também a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito. Você percebe uma coisa? Lucas, ele não está escrevendo de forma descuidada, ele está investigando, organizando, estruturando. O livro de Lucas, ele foi feito através de uma pesquisa do autor bíblico, do discípulo de Cristo, do escritor. Lucas, ele, diferente de outros livros da Bíblia que os autores tiveram visões, Lucas não. Ele escreveu a partir de pesquisa. E isso não significa que o livro não foi inspirado. Pelo contrário, significa que Deus esteve ali guiando todos os processos até chegar à forma final do livro de Lucas. A fé cristã, ela não é anti-intelectual. Ela envolve investigação, análise, cuidado com a verdade. E em João capítulo 1, verso 1, diz o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É claro que esse texto ele tem um significado muito mais teológico em relação à encarnação de Cristo, mas esse texto ele chegou até nós através desses processos de transmissão, e ainda assim a sua profundidade teológica ela permanece intacta. Isso é extraordinário. Agora vamos ser honestos. Se alguém diz que existem variantes textuais, isso é verdade. Mas se alguém diz que isso destrói a confiabilidade da Bíblia, isso é simplesmente falso. Porque quanto mais manuscritos você tem, mais fácil é identificar erros e corrigi-los. É como você pegar, tirar várias cópias e depois você vai perceber que algumas delas saiu com erro. Você vai olhar todas essas cópias que você tirou e vai identificar quais cópias se parecem mais. A partir daí você reconstrói o texto e você consegue identificar qual texto é o verdadeiro. Foi basicamente isso que aconteceu com a Bíblia. Essa abundância de manuscritos, ela nos mostra exatamente isso. Nós temos muitas vantagens. Isso não é um problema. É como montar um quebra-cabeça com milhares de peças duplicadas. Você consegue ver onde algo não encaixa muito bem. E isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. A Bíblia que você lê hoje é com altíssimo grau de confiança, com reflexo fiel do texto original. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas. O
que fazer com isso? Porque não adianta defender a confiabilidade da Bíblia e não viver o que ela diz. Em Tiago capítulo 1, 22, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, não basta confiar no texto, é preciso se submeter a ele. A transmissão preservou a palavra, mas a transformação depende de como você responde a essa palavra. E então aqui está o ponto final, e eu já vou finalizar aqui esse vídeo. A Bíblia ela não apenas sobreviveu ao tempo, ela atravessou séculos, impérios, perseguições e continuou falando. A Bíblia foi o livro mais perseguido e odiado, ao mesmo tempo que foi o livro mais amado de toda a história. Foi um livro que foi queimado, foi um livro que foi escondido, foi um livro que tentaram fazer com que ele acabasse, mas ainda assim ele permaneceu sendo copiado. A pergunta não é mais se ela é confiável, a pergunta é: você está disposto a confiar nela? Porque no final não é apenas um livro que chegou até você, é uma mensagem. Talvez ela esteja tentando chegar ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir mais uma vez: se inscreve aqui no canal, deixa seu like e não se esquece que aqui nós não falamos de uma fé abstrata, nós falamos de uma fé real.